Presta atenção nessa palavra. Você pensa que você precisa então realizar algo grande, trabalhar na obra de Deus, entregar algo, fazer algo, merecer algo para que Deus então possa te abençoar, fazer parte de um ministério, ou talvez até mostrar para Deus que você é tão necessitado e Deus vai ter pena de você. Enfim, cada um usa uma estratégia. Mas não é essa a estratégia que Deus criou, porque Deus é simples. E nessa noite você vai ouvir como que Deus estabeleceu para te abençoar. Quantos desejam ser abençoados? Amém? E às vezes a gente quer tanto ser abençoado, mas não sabe como ser abençoado. E eu quero te dizer, meu amigo, que a forma que Deus escolheu para nos abençoar é pela pregação da palavra de Deus. É um método simples de Deus. E eu quero te encorajar a você liberar a sua fé enquanto você ouve a palavra pregada nessa noite. Porque a palavra de Deus diz que Deus vai salvar, que Deus salvará, que Deus tem desejo de salvar toda a humanidade. E a palavra grega usada para salvar é a palavra sozo. E ela significa salvar, curar e libertar. Então Deus disse que Ele vai salvar. E quando Ele disse que Ele vai salvar, Ele está dizendo sozo. Ele vai curar, salvar e libertar. E nós não precisamos esperar que alguém ponha as mãos sobre as nossas cabeças. As pessoas às vezes imaginam que alguém tem que orar por você, porque à medida que a palavra é proclamada, esse é o método que Deus escolheu. À medida que a palavra é proclamada, Deus vai curando, salvando e libertando. Deus vai prosperando. Aonde está isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Olha esse texto, para você guardar no seu coração. Visto que na sabedoria de Deus, isso foi o ato de maior sabedoria que Deus tinha. Ele falou, no ato de sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus, sozo, curar, salvar e libertar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A forma como Deus usa para te abençoar é através da palavra que é pregada, pela palavra da pregação. Essa é a forma como Deus usou salvar, sozo, a loucura da pregação para aqueles que creem. Pastor, qual é o título da mensagem dessa noite? O peso da tua glória. Fala assim comigo, o peso da tua glória. A palavra diz que não está escrito pela loucura dos pregadores que Deus vai te abençoar. Não é pela sabedoria dos pregadores. Não é pela inteligência dos pregadores. Não é pela perspicácia dos pregadores. Nossa, como fulano prega bem. Não é por esse método que Deus resolveu te salvar, te abençoar. Não é. Mas é pela loucura da pregação. O ministério da pregação é diferente dos palestrantes motivacionais que existe hoje em dia. E existem muitos bons palestrantes motivacionais, até cristãos. Eles ensinam boas coisas, como ser otimista, como acreditar no seu melhor, como tirar o melhor de você e das pessoas. Essas coisas são boas, mas a verdade é que eles acabam dizendo algo como, eu te dei 5 chaves, agora você tem que ir e colocar essas 5 chaves em prática. Então tudo se resume à sua vontade, tudo se resume à sua disciplina, tudo se resume à sua energia. Se não der certo, eles dizem assim, olha, eu fiz a minha parte, eu te passei os meus segredos, eu passei as minhas chaves, você que não aplicou essa chave certa. Mas esse não é o ministério da pregação, a igreja não é um lugar de pregação, de motivação. O ministério em Cristo é conforme a palavra que é proclamada no poder do Espírito Santo. Então Deus cura o seu corpo, Deus te livra de depressão, e Ele te começa a fazer a prosperar, na medida que você vai ouvindo a palavra de Deus. Sabe,
Depois de você sair dessa noite aqui, de ouvir essa palavra, né, você vai chegar em casa e você já não vai encontrar a sua casa da mesma forma. A sua situação que estava já não será mais a mesma. Sabe, talvez depois de você ouvir essa palavra nessa noite, uma aceleração na sua vida, da sua bênção financeira. Sabe, isso acontece quando a palavra de Deus é proclamada. Salmos 107, verso 20, diz assim, só estou dando um pano de fundo para vocês. E ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Eu sei que você aprendeu que Deus te abençoa. O dia que uma irmã de coque coloca a mão sobre a sua cabeça e te entrega uma revelação e te fala, Deus abre as portas. Eu sei que existem todos esses dons, eu não sou contra nada disso, mas a Bíblia disse que os dons do Espírito, eles são sujeitos ao Espírito, e se o Espírito não quiser fazer nada, ele não faz. Só que Deus escolheu o método da palavra para poder abençoar. E isso acontecia na igreja primitiva, né? Quando Pedro chegou na igreja, na casa de Cornélio, Cornélio era um gentil que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Quando Pedro começou a falar de Jesus, a palavra de Deus disse que a bênção, sabe, caiu sobre eles enquanto eles estavam ouvindo a palavra. Atos 10, 44, olha que interessante esse versículo. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Enquanto você estiver ouvindo essa palavra que vai ser pregada nessa noite, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida nessa noite. O Senhor vai acelerar áreas na sua vida. Enquanto você estiver ouvindo a palavra de Deus nessa noite, sabe, Deus vai fazer uma aceleração na sua vida financeira. Deus vai fazer uma aceleração na sua cura, no seu corpo. Enquanto você estiver ouvindo a palavra, porque esse foi o método que Deus escolheu pela loucura da pregação da graça. Enquanto você estiver aqui nessa noite, Deus vai estar acelerando, Deus vai estar liberando, as portas dos céus vão estar sendo abertas, janelas dos céus vão estar sendo abertas sobre a sua vida. Enquanto você estiver ouvindo essa palavra da graça nessa noite, você será abençoado, a sua casa vai estar sendo transformada lá, o seu emprego amanhã, quando você chegar lá, vai ter coisas diferentes. Eu posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor, eu posso ver você dar um glória a Deus para o Senhor nessa noite. Porque foi dessa forma que Deus usou. Aprove, Deus estabeleceu um sistema simples para você ser abençoado. Deus colocou um sistema simples para você ser abençoado. A pregação da palavra libera todos os dons celestiais. A glória de Deus vem sobre nós enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. E hoje eu quero te mostrar a palavra hebraica e a palavra grega para glória. Presta atenção, eu vou ler algumas coisas aqui. Enquanto você ouve a pregação, eu creio que a glória de Deus, ela é transmitida sobre as nossas vidas. Amém? Enquanto nós ouvimos a palavra, a glória de Deus é transmitida sobre nós. Glória significa a palavra grega doxa, que significa uma boa opinião sobre alguém. Glória significa que essa boa opinião resulta em louvor, honra e glória. Glória também indica esplendor, luminosidade da lua e do sol e das estrelas, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça e majestade. Quando a Bíblia diz que Deus coroou o homem de glória, nós aprendemos que quando Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam nus. Não é isso? Foi isso que a senhora aprendeu? Pois é, mas não é bem assim. E quando ele comeu o fruto, os olhos deles foram abertos e eles viram que eles estavam nus. Só que a palavra de Deus disse que quando Adão e Eva estavam no jardim, e eles então desobedeceram a Deus, a Bíblia disse que eles foram destituídos da glória, eles estavam cobertos de glória. Enquanto eles estavam andando com Deus, eles estavam cobertos de glória.
Talvez você já assistiu muito Largados e Pelados na televisão e você acha que Adão e Eva estavam nus, eles estavam vestidos de glória. E quando eles pecaram, eles perderam a glória e eles viram que estavam nus. É muito diferente. Quando a Bíblia diz que Deus nos coroou de glória e honra, Ele diz que Ele nos coroou de magnificência, de excelência, de dignidade, de graça e de majestade. Há pessoas que quando entram num lugar, tem pessoas que quando elas entram num lugar, o lugar muda. Eu não sei se você já teve essa experiência. Tem pessoas que quando entram numa sala, eles entram num ambiente, o ambiente muda, porque eles estão coroados de glória. Quando você sabe que você foi coroado de glória e honra, isso afeta o seu corpo, isso afeta os seus relacionamentos, isso afeta todo o seu ambiente. Presta atenção no que eu quero trazer para você nessa noite. Deus escolheu um método simples para te abençoar. E esse método foi pela loucura da pregação. Mas Deus estabeleceu, Ele nos trouxe um caminho novo. O peso da glória de Deus. Vamos construir algo aqui nessa noite. Coloca o primeiro tópico aqui para mim, fazendo um favor. O Senhor nos transmitiu a sua glória. Presta atenção no que diz o texto de Hebreus capítulo 2, verso 10. Presta atenção nesse texto, ele é muito forte. Lembra que no jardim do Éden, Adão e Eva perderam a glória. Ao levar muitos filhos à glória, olha bem, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento e autor da salvação deles. Algumas pessoas têm um conceito equivocado de Hebreus 2 e acham que trazer muitos filhos para a glória é trazer muitas pessoas para morar no céu. Trazê-los de volta para a glória não é levar pessoas para o céu. Trazê-los de volta para a glória é restaurar a glória que Adão e Eva perderam no jardim do Éden. Quando Jesus veio nos salvar, Ele não veio apenas nos livrar do inferno, Ele veio novamente colocar uma roupagem em nossas vidas, e essa roupagem é a roupagem que o Adão e Eva perderam no Éden, que é a glória de Deus sobre nós. Você pode dar um amém? Então, aonde está isso, pastor? Além desse versículo, tópico 1 diz que o Senhor nos transmitiu a sua glória. O Senhor Jesus nos deu essa glória. Talvez você veio para a igreja e você fica só pensando que Jesus veio aqui te salvar e você vai estar livre do inferno. Então você fica paralisado. Você não se coloca nesse mundo como aquele que recebeu de novo a glória de Deus. Mas o Senhor Jesus nos deu essa glória. A oração de Jesus sacerdotal no 17, João 17, diz assim, olha que texto precioso. Olha só, ele fazendo a oração por nós, os cristãos, ele disse ao Deus assim: dá-lhe-eis a glória que me destes. Ô irmão, Jesus está dizendo que Ele nos deu a mesma glória que Ele recebeu do Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele disse assim: eu dar-lhe-eis, está no passado, a glória que o Pai me deu, a glória que Deus deu a Jesus. Essa glória, o que Jesus fez? Ele transmitiu para a igreja novamente. Ele trouxe para a igreja, para os seus filhos novamente. Então hoje nós somos coroados de glória, nós somos coroados de honra, nós somos coroados de magnificência, nós somos coroados de majestade. A mesma forma como Adão perdeu no Éden, Jesus, quando nos salvou, Ele nos trouxe novamente a glória de Deus sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir Deus por isso, irmão? Para de pensar que você é um crente coitadinho.
Jesus, Ele recebeu essa glória, e Ele nos passou essa glória. O problema é que as pessoas não recebem. E o propósito dessa glória é para que nós nos tornássemos um, como Ele é no Pai. Que nós nos tornássemos um em justiça, como Ele é no Pai. Que nós nos tornássemos um na sua imagem, como Ele é no Pai. Que nós nos tornássemos um na sua natureza. Jesus, Ele quer casar com uma noiva. Quem escolhe uma noiva feia para casar? Tem alguém aqui? Jesus quer casar com a sua noiva. E essa noiva tem que ser revestida de glória. E essa glória, e essa noiva tem que ser da natureza dele. Deixa eu contar um negócio interessante que hoje eu estava observando lá em casa. Deus fala com a gente o tempo todo. Eu tenho 2 cachorros. Eu tenho um pastor alemão e tenho uma Shih Tzu. A Shih Tzu tem uns 8 anos, o pastor alemão tem uns 3 anos. Quando o pastor alemão chegou, a Shih Tzu já tinha uns 5 anos. Ela não gosta dele, porque aquela raça não gosta de ninguém, ela só gosta dela e do dono. Ela não gosta do pastor alemão, ela tolera ele o tempo todo, mas ela não gosta dele. A gente até fica brincando: para que você trouxe ele? Leva ele embora. Falando com ela. E ela fica do meu lado o tempo todo, porque eu sou o alfa, né? Os dois me obedecem. Aí, ela fica do meu lado o tempo todo. Só que essa semana ela entrou no cio. Sabe quem que ela procurou? Quem? O pastor alemão. Sabe por quê? Porque é da natureza dela. Jesus vai casar com uma noiva, e essa noiva tem que ser da natureza dele. Por isso Ele nos revestiu de glória, por isso Ele nos revestiu de honra, por isso Ele nos revestiu de magnificência. Ele não veio aqui só nos salvar para a gente ser coitadinhos, não. Ele veio nos trazer a glória que Adão perdeu no Éden, para que nós pudéssemos brilhar nesse mundo como uma noiva abençoada da natureza dEle. Ele nos deu essa glória para que a gente pudéssemos ter a mesma natureza, a mesma salvação. Esse é o propósito da glória. Deus deu para Jesus a glória. E o texto de João 17:22 diz que Jesus pegou essa glória e transferiu para você. Fala assim: eu recebo. Fala forte: eu recebo. Aonde eu entrar, eu vou levar essa glória comigo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aonde você chegar e orar, as pessoas vão ser curadas. Aonde você chegar, os demônios vão ter que sair. Aonde você chegar, a empresa vai ter que prosperar. Aonde você chegar, as coisas vão ter que acontecer, porque Jesus transferiu a glória para a sua vida. Isso não é brincadeira, isso é igreja. Mas aí o que aconteceu? Tem uma pergunta: pastor, como faz para crescer em glória? Tópico 2. Me acompanha aí o pessoal. Como crescer em glória? Porque você recebeu, mas você pode ficar com ela camuflada. Você pode ficar com ela quietinha. E a maioria está com ela escondida. Porque crente é coisinha, crente é pessoinha. Como crescer em glória? 2 Pedro, capítulo 1. Pedro andou com Jesus. Pedro fez a pescaria que o Raí falou. Pedro andou com Jesus em tudo. Pedro teve momentos muito sérios com Jesus. E Pedro falou assim: como crescer em glória? Ele recebeu, Jesus, honra e glória da parte de Deus Pai. Quando que Jesus recebeu essa honra e glória? Quando da suprema glória que lhe foi dirigida, a voz que lhe disse: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Aleluia.
Nós mesmo ouvimos essa voz vindo do céu, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Presta atenção. Teve um dia que Jesus, Ele teve que vir à terra. Ele não era Cristo, Ele era Jesus, apenas um homem. Quando você ouvir na Bíblia falando Jesus, está falando de um homem. Quando você ouvir de Cristo, porque Ele já é glorificado, Ele já venceu a morte. E aqui nessa terra, Deus um dia transferiu a glória dEle para Jesus. Quando, pastor? O texto de Pedro está dizendo que Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus. Quando Ele recebeu? Quando Ele foi no monte da transfiguração. Pedro está falando, nós estávamos juntos. Um dia Jesus subiu no monte, levou Tiago, Pedro e João no monte. Os outros discípulos ficaram para baixo. E eles subiram no monte. Quando eles estavam lá em cima no monte, Jesus se transfigurou. E apareceu Moisés, Elias e Deus. E quando apareceu Moisés, Elias e Deus, Deus falou para Jesus assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Coloca o texto de 2 Pedro primeiro de novo, para você ver, para você entender melhor agora. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, quando, na suprema glória, lá na transfiguração, lhe foi dirigido a voz que disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando é que Jesus recebeu a glória? Quando ele ouviu o quê? Fala, irmão. A voz dizendo que ele era filho amado. Ele ouviu a voz que ele era filho amado. Então nesse dia ele recebeu a glória de Deus sobre a vida dele. Eu creio que nós também recebemos honra e glória quando ouvimos o Pai dizer o mesmo ao nosso respeito. Nós precisamos ter em mente que hoje nós estamos em Cristo. Tudo que diz respeito a Ele também diz respeito a nós. Se Cristo é amado de Deus, nós também somos amados de Deus. Se Deus tem prazer em Cristo, Deus também tem prazer em nós, porque nós também estamos em Cristo. Por meio de Cristo, nós também somos amados. Sempre que você declarar essa verdade, a glória vai se manifestar sobre a sua vida. Aleluia. Todas as coisas desse mundo atacam a essa verdade. Tudo nesse mundo ataca essa verdade que nós somos amados. A mídia ataca essa verdade. Nós somos apenas alguma coisa. Você tem que correr, atrapalhar. Você tem que dar seu melhor. A desonra trabalha. As pessoas tratam mal umas às outras. Tudo nos leva a sentir que nós não somos importantes. Tudo nos leva a sentir no mundo que nós não somos amados. Que nós somos apenas mais um CPF nesse mundo. Que nós somos apenas mais um rosto nesse mundo. Na multidão, nós somos apenas mais um número de identidade nesse mundo. O mundo tenta fazer a gente crer que nós não temos nenhuma importância, que nós não temos nada de valor em nós, nós somos apenas aquilo que nós produzimos. Mas a verdade é que Ele nos conhece, Jesus, Ele nos conhece, Ele nos ama. E a Bíblia diz que até o número de cabelo que tem, de fio de cabelos que tem na nossa cabeça, Ele já contou, porque Ele nos ama. Eu creio que cada vez que nós dizemos para alguém ou para nós que nós somos amados de Deus, que o Pai tem prazer nele, nós recebemos essa glória e essa honra como Jesus recebeu no Monte da Transfiguração. Eu creio que nós devemos declarar isso a nós mesmos com fé. Todos os dias nós devemos declarar isso com fé. Todos os dias nós devemos declarar isso. Todos os dias nós devemos encher o nosso coração da glória de Deus. Quando você sair de casa, você declara: eu sou amado. Eu sou amado em Cristo Jesus. Eu sou justiça. Eu sou filho amado. Eu vou entrar naquele serviço hoje e eu vou levar a glória de Deus comigo. Eu vou entrar naquele lugar hoje e eu vou levar a presença de Deus comigo. Sabe por quê? Porque eu estou em Cristo. E tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a mim. E se Cristo é amado, eu também sou amado. Se Ele recebeu, eu recebo também. Todos os dias. Todos os dias. Quando você faz isso, nós somos cheios de glória.
O nosso corpo se torna saudável. A nossa mente se torna lúcida e clara. Estou entregando para você aqui um segredo. A Bíblia diz que aprove Deus salvar, sozo. Aprove Deus abençoar, curar, libertar pela loucura da pregação. Essa palavra que eu estou pregando para você aqui hoje é loucura. Ela é loucura para o mundo. O mundo diz que você vai ser abençoado se você for o melhor. O mundo diz que você vai ser abençoado se você estudar mais. O mundo diz que você vai ser abençoado se você tiver a melhor família. O mundo diz que você vai ser abençoado se tiver os melhores amigos. Mas a palavra de Deus diz que você é abençoado por aquilo que Cristo fez na cruz, por aquilo que Jesus realizou na cruz. Isso é loucura na pregação. Para aqueles que creem, a Bíblia diz que nós somos justificados. Jesus venceu a acusação. Jesus foi perseguido como você e eu. Jesus venceu a perseguição dos fariseus. Jesus venceu a traição dos homens. Sabe por que Jesus venceu todas as coisas? Quando você olha o que Jesus passou, é humanamente impossível. Qual o segredo de Jesus ter vencido tudo? Sabe por que Jesus venceu? Porque ele sabia que ele era amado. Irmão, quando você sabe que você é amado, muda tudo. Muda tudo. Você passa um dia terrível lá no seu trabalho. As pessoas te perseguem, os fariseus te perseguem, os homens te traem, as pessoas falam calúnias contra você, elas mentem sobre você, elas fazem um monte de coisa com você. Mas quando você chega em casa, a sua mulher te dá um beijo, os seus filhos te dão um abraço, e você esquece tudo, sabe por quê? Porque você sabe que você é amado. Quantos aqui sabem que são amados? Sabe por que Jesus venceu tudo? Porque ele sabia. Ah, não. Jesus venceu tudo porque ele era o Filho de Deus. Não. Não. Não existe nada pior nesse mundo de você não saber que você é amado. Não existe nada pior nesse mundo de que todos os dias você tem que provar que você é bom. Não tem nada pior nesse mundo de que todos os dias você tem que provar que você é diferente, que você é excepcional. Jesus não venceu porque ele era o Filho de Deus. Ele venceu porque ele sabia que era amado. Se você não sabe disso, se esse lugar aqui para você, esse lugar aqui para você, é só um lugar que você vem para ouvir uma boa palavra, cantar uma canção. Se esse lugar aqui para você é só porque você tem medo de ir para o inferno, então você tem que ir na igreja pelo menos uma vez por mês e ceiar, você é um coitado. O que nos traz aqui é saber que nós somos amados. Amados de Deus. Lá fora podem perseguir, podem falar mal, podem fazer o que quiser, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós sabemos que nós somos amados. Sabe, as nossas falhas não mudam o amor de Deus por nós. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu faça que Deus me ame menos. As minhas falhas não mudam o amor de Deus por mim. E quando eu sei disso, a minha fé fica forte. Mas quando você não sabe disso, a sua fé se torna fraca. Porque quando você falha, você não sabe que você é amado. E quando você não sabe que você é amado, você falhou, você acha que a outra pessoa está brigada com você. Irmão, vou falar o que... ontem eu estava no podcast aqui, vou falar o que eu não falei ontem. Não quero fazer isso, não tento fazer isso em horas nenhuma, mas eu nunca me preocupo quando eu erro com a minha mulher. Nunca. Me perguntaram onde você tem problema de perdoar. Nunca me preocupo, nunca. Nunca. Não quero errar contra ela. Mas errei, eu não esquento a cabeça nem um segundo, sabe por quê? Porque eu sei que ela me ama. E por ela me amar, e por eu amá-la, eu sei que eu tenho segurança de estar do lado dela. Assim é com Deus.
Se você sabe que você é amado, nada abala a sua fé. Não deixe que as circunstâncias definam o seu amor, o amor de Deus por você. Mesmo na tribulação, você continua sendo amado. Não permita que a sua performance negativa, o seu resultado ruim, defina quem você é. Você é amado de Deus. Quando nós agimos corretamente, não é difícil crer que nós somos amados. É muito fácil você crer quando você age corretamente. Quando você está aqui tocando na igreja, quando você está aqui pregando, quando você está fazendo as coisas tudo direitinho, você crê que você é amado. Mas o teste da fé é crer que o amor de Deus, Ele continua nos amando mesmo quando nós falhamos. O teste da fé é você saber que no dia que você falhou, e o amor de Deus continua te amando do mesmo jeito. A verdade é que o amor de Deus permanece inalterado. Nesses momentos, se você declarar em fé que você é amado de Deus, nos momentos que você falhar, nos momentos que você errar, você declarar em fé que você é amado de Deus, você vai encher, de um poder sobrenatural na sua vida. Você, nos momentos que você falhar, você declarar que você é amado de Deus, você vai se encher de uma glória de Deus na sua vida, que a tentação, ela vai perder completamente a força sobre você. Experimente fazer isso. Experimente no dia que você errar, você gritar bem alto. Não tem problema, eu sou amado de Deus assim mesmo. Deus me ama assim mesmo. Você vai ver que aquela tentação vai perder a força sobre a sua vida. Pastor, eu nunca vi uma loucura como essa. Eu nunca vi uma bobagem como essa que o senhor está falando. Vou te mostrar na Bíblia agora. Porque a palavra de Deus é loucura. No batismo de Jesus e na transfiguração que Pedro falou, o Pai declarou a mesma frase, que Jesus era amado. Vamos ver do batismo agora? Mateus capítulo 3, verso 16, 17. Jesus ia se batizar, todo mundo conhece, mas eu gosto de colocar os textos. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, Jesus foi se batizar. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. Fala assim, o céu se abriu. Presta atenção que tem uma revelação aqui para você. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. Verso 17. Então uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. No dia do batismo a Bíblia diz que os céus se abriu sobre Jesus. Entenda isso agora. Você precisa ter clareza que os céus, ouve isso no seu coração, para você não ser um crente frustrado. Tem muito crente frustrado, porque não entende isso aqui. Não, mas eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, mas as coisas não mudam na minha vida. Vou te explicar por quê. O texto diz que os céus se abriu sobre Jesus. Você precisa ter clareza que os céus, eles só se abrem unicamente para Jesus e mais ninguém. Os céus não se abrem para você, os céus não se abrem para mim, os céus não se abrem para ninguém. Os céus, eles só se abrem sobre Jesus. E aí é um problema sério, que se você não souber disso, você se frustra. Mas eu faço tantas coisas, eu sou dizimista, eu prego, eu cuido de criança, eu faço isso e a minha vida não muda, o céu não se abre sobre mim. Não vai abrir, o céu não se abre sobre você. O céu só se abre sobre Jesus. Se você traz Jesus para a sua vida, então o céu se abre sobre você. Se você traz Jesus para o seu casamento, então o céu se abre sobre o seu casamento. Se você traz Jesus para os seus negócios, então o céu se abre sobre os seus negócios. O céu não está aberto para nós, o céu só está aberto para Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que pagou os pecados, não foi você, não foi eu. Se o seu negócio não está dando certo, sabe por que não está dando certo? Porque você ainda não trouxe Jesus para os seus negócios.
Ontem eu disse aqui no podcast, todo casamento que está em crise, pensando em separar, é porque eles estão longe de Jesus. Porque não existe, eu não conheço ninguém mais diferente do que eu e minha mulher. Nós somos completamente diferentes. Eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra. Eu gosto de um lugar, ela gosta de outro. Eu gosto de comer uma coisa, ela gosta de comer outra. E a gente está junto até hoje. Por quê? Porque quem faz isso é Jesus. Se o seu casamento não está bem, o problema não é a pessoa, não é o seu marido, não é a sua esposa. O problema é que esse casamento não tem Jesus. Porque o céu só se abre sobre Jesus. Se nós estivermos nele, ele está em nós. E o céu vai estar aberto para nós. No batismo, Jesus não tinha feito coisa nenhuma ainda. No batismo, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Mas Deus disse que ele já era amado. Esse é meu filho amado. Jesus não tinha realizado nada. Assim também nós não somos amados pelo serviço que nós prestamos. Nós não somos amados pelas coisas que nós fazemos, mas unicamente porque nós somos filhos de Deus. Você não ama o seu filho porque ele faz alguma coisa. Você ama o seu filho porque ele é seu filho. Olha que interessante. Após o batismo, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. E o diabo começa a tentar Jesus e ele fala assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja o que ele disse. Ele negligenciou o amado. Ele disse assim: se tu és filho. Ele omitiu a palavra amado. Ele não falou, está lá em Mateus 4:3. Olha lá. E o tentador, o diabo aproximou dele e disse: se tu és o filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir que ele era filho amado. Não adianta você ouvir só que você é filho de Deus. Não adianta. Você tem que entender que você é filho amado. O diabo tentou esconder isso de Jesus na tentação. Porque ele sabe que quando nós entendemos que somos amados, a tentação perde completamente o poder sobre nós. A tentação perde completamente a força. Quando pensamos que nós não somos amados pelo nosso cônjuge, então abrimos espaço para o adultério. Quando nós pensamos que nós não somos amados por Deus, nós nos abrimos aonde? Para o pecado. Veja como funciona na maioria das pessoas, para você entender. Às vezes você conhece uma pessoa que ela está tão abençoada na igreja, ali dentro da religião. Muitos se afundam no pecado porque imagina que uma vez que eles tenham caído, Deus já não nos ama. Então eu vou me afundar mais ainda. Não sou hipócrita. Já que eu errei, e se eu voltar para a igreja, eles vão me botar no banco, não vou poder ceiar, não posso fazer mais nada, então eu vou entrar no pecado. Já ouvi muito isso. Porém, se você tiver a ousadia de declarar nesse dia, que você errar, que você é filho amado, mesmo quando você estiver sujo, mesmo quando o pecado estiver te lameando todo, então você será imediatamente levantado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, amado, não estou dizendo que Deus tem prazer em nós quando nós pecamos, não. O que eu estou afirmando é que o seu amor por nós permanece inalterado, mesmo quando nós pecamos. Deus tem prazer em nós porque estamos em Cristo e não por causa das nossas obras de justiça. No entanto, se escolhermos ainda andar em pecado, certamente Ele não terá prazer em nós. Eu queria encerrar nessa noite com o tópico 3. Quando você atribui peso, você dá glória. Presta atenção nisso agora. Eu não sei se essa é a parte mais importante da mensagem, mas talvez seja a aplicação para você na sua vida. A palavra glória no hebraico é kabod, que significa peso. Fala assim comigo, peso. Fala glória. Eu sei que é chato, mas fala comigo assim, glória, peso. Quando a Bíblia está falando de glória, ela está falando de
peso. Há uns 20 anos atrás eu li um livro muito interessante. E eu recomendo para você. Esse livro se chama Caçadores de Deus. E nesse livro ele me marcou, porque o autor conta uma história muito interessante, que era muito parecido com o que a gente fazia lá na igreja. Quando acabava o culto, nós tínhamos uma turma de casais, que a gente ia para umas casas. Toda domingo à noite nós íamos para uma casa diferente. A gente já fazia célula, mas não sabia. E a gente ficava lá até de madrugada. Segunda-feira todo mundo tinha que trabalhar, ia todo mundo com a cara inchada, mas ficava lá até de madrugada conversando, rindo. E o autor disse que ele tinha um grupo de amigos, e quando acabava o culto, esses amigos iam para casa. E ele, presta atenção, queridos, que eu estou querendo te ensinar nessa noite, presta muita atenção. E ele ia para a casa das pessoas, e quando ele chegava na casa das pessoas, ele ficava uns minutos com as pessoas e ia embora. Presta atenção, vou falar pela terceira vez, presta atenção. Ele olhava para as pessoas e ele ia embora. E um dia alguém perguntou para ele assim: por que você vem aqui, você olha o ambiente e você vai embora? Você não gosta de ficar com a gente? Ele falou assim: eu fico a semana toda esperando o momento de vir para esse lugar, para estar com vocês. Então por que você vai embora? Ele falou assim: porque quando eu chego na casa, eu olho se tem uma cadeira ou um móvel que possa suportar o meu peso. Ele era muito forte. E ele diz assim: quando eu não vejo nada, eu vou embora, porque eu não quero sentar e quebrar e acontecer alguma coisa. Mesmo eu amando esse lugar, não tem nada que suporta a minha glória, o meu peso. Então eu vou embora. Fala assim comigo: glória, peso. Deus é do mesmo jeito. Quando Ele está num ambiente desse aqui, Ele está procurando as cadeiras para sentar, que suporte o peso dEle. Por isso que o tema dessa mensagem é o peso da tua glória. E se ele não encontrar, se ele encontrar apenas pessoas que vieram numa reunião, porque faz parte de uma igreja, e que não tem consciência nenhuma do que está acontecendo aqui, ele vai embora. E a pessoa não recebe nada. Porque a glória de Deus tem um peso. E eu disse no começo, com muito temor, estou falando isso aqui, que a forma que Deus escolheu para nos abençoar é pela pregação da palavra. Se na hora da palavra ele não encontra um lugar para sentar, o peso dele, ele vai embora. E a pessoa não recebe, porque ela não discerne o ambiente. Domingo eu estava aqui na hora do louvor, não foi eu que preguei. E na hora do louvor, eu senti o peso da glória de Deus aqui. E eu estava chorando muito. Algumas pessoas até tentaram me consolar, achando que eu estava com algum problema. E eu estava, talvez eu nunca me derramei tanto diante de Deus como domingo, porque eu estava abrindo meu coração para Deus, e eu estava falando para Ele de um problema, e eu dizia para Ele assim: Deus, eu não tenho mais fé do que isso que eu tenho agora. Se o Senhor depender de mais uma grama de fé além dessa que eu estou tendo aqui, eu não vou receber esse milagre, porque isso aqui é tudo que eu tenho. Naquele momento Deus, Ele me entregou a minha bênção. Uma hora eu vou dar o testemunho para vocês. E quando a palavra foi pregada, ela pregou tudo o que eu estava passando aqui. Pregou da vida abundante,
pregou da troca do Calvário que Ele fez. Você pode estar nesse lugar aqui e não receber nada, absolutamente nada de Deus aqui hoje, porque você não suporta o peso. Você não preparou uma cadeira para Ele sentar. É só religião. É só porque você é crente. Se Jesus entrasse numa reunião agora, eu estou aqui pregando. Se Ele entrasse aqui agora fisicamente, eu pararia imediatamente de pregar, eu me prostraria diante dEle ali agora, e daria peso à presença dEle. Eu me sentaria, eu ouviria a pregação dEle, eu daria peso a cada palavra que saísse da boca dEle. Se Jesus entrasse fisicamente aqui agora, isso é dar glória a Deus. Nós vamos no culto adorar a Deus, não dá, porque dar glória a Deus é dar peso àquilo que é cantado, aquilo que é falado. Glória significa peso. Quando os seus filhos, presta atenção lá na sua casa, quando os seus filhos falam com você, dê peso ao que eles estão dizendo, dê peso à presença deles, não ignore eles, ouça eles. Porque o contrário de peso, a palavra hebraica para amaldiçoar é kalal, que significa tomar levianamente, não dar importância, menosprezar, falar de maneira frívola, como a névoa, como o vapor, que são leves, que não tem peso. Em outras palavras, amaldiçoar é tratar alguém levianamente. Quando os seus filhos falam com você, e você não leva em consideração o que eles falam, você não está dando peso à presença deles, você não está dando peso à vida deles. Você pode naquele momento estar ocupado, e você pode dizer para eles assim: calma meu filho, daqui a pouco eu vou falar com você, papai vai falar com você mais tarde. E quando você fala isso, você está dando peso ao que eles estão falando. Mas agir contrariamente, sabe, agir constantemente com seus filhos, como ele não existisse, como as palavras dele não se importassem, na verdade é calá-los, é amaldiçoá-los, é trazer maldição sobre a vida deles. É importante que nós damos glória e honra aos nossos filhos. Sempre que falamos, sempre que eles falar, nós precisamos deixar claro que eles são importantes. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém? Por que isso, pastor? Porque o nosso Pai Celestial deseja que nós nos sentamos, que nós nos sentimos como filhos queridos, coroado de glória e honra. Quando você chega na presença de Deus, Deus te ouve, Deus te dá peso, Deus te dá importância, mas você precisa entender que Ele está ali, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que vive, aquele que morreu, mas que ressuscitou, e que através do sangue dele, os nossos pecados foram perdoados na cruz, e que em Cristo Jesus, nós somos abençoados em todas as coisas. Enquanto você ouve essa palavra nessa noite, se você está dando peso, essa semana vai ser diferente para a sua vida. Ah, pastor, eu não... querido, quando o pastor estiver pregando, dê peso ao que ele está dizendo, porque é Deus falando por meio dele. Não trate a pregação como algo comum. Dê peso. Quando você vir à igreja, dê peso. Dê peso. Entenda que Deus está aqui. Dê peso à palavra de Deus. Porque quando você dá peso para ela, você glorifica a palavra de Deus na sua vida. Quando você dá peso à palavra de Deus, Deus manifesta o sozo sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, você precisa de uma libertação, de uma cura. E o meio que Deus usou foi através do peso da palavra de Deus. Às vezes nós estamos mais conscientes da palavra dos homens do que da palavra de Deus. Presta atenção.
Quando nós temos consciência de algo, nós damos peso a isso. Quando você vai no médico, presta atenção. Às vezes a gente dá mais peso às palavras dos homens do que à palavra de Deus. Quando você vai no médico e ele diz coisas negativas, você atribui valor ao que ele diz. Sim ou não? Você não leva na brincadeira. Se o médico falar para você, olha, eu estou vendo aqui uma veia entupida no seu coração, você não leva na brincadeira. Você não levanta no consultório na hora que o médico está falando e vai no banheiro. Peraí, doutor, vou ali no banheiro primeiro tomar uma água. Não. Você dá peso ao que ele está falando. Quando o médico está falando com você, você não pega o celular para olhar. Você dá peso ao que o médico está falando para você. Então, nós precisamos dar mais peso à palavra de Deus. Aquilo que Cristo fez na cruz, quando diz que Ele fez uma troca na cruz. Na cruz Ele pegou todas as nossas maldições, e Ele se fez maldito, para que nós fôssemos abençoados por Deus. Mas a gente não dá peso ao que Deus fez. Nós precisamos dar peso ao que a palavra de Deus diz, não a palavra de um especialista. Se a gente liga o jornal hoje, e o jornal fala assim, olha, o Brasil está em crise, vai acontecer isso, e nós já saímos espalhando para todo mundo que o Brasil está em crise, porque a gente dá peso ao que a pessoa falou lá, o especialista. Mas a gente não dá peso que aqueles que estão em Cristo Jesus não estão em crise, estão abençoados. A gente não dá peso. Tomar a palavra de Deus de maneira leve é negar a glória de Deus. Devemos dar peso ao que Deus falou. Devemos dar peso a Jesus, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Devemos dar peso a isso. Eu te pergunto nessa noite, a que você está dando peso na sua vida? Hein, querido? Em que você está dando peso na sua vida? Você tem consciência do Espírito de Deus que está dentro de você? Você tem consciência que o Espírito de Deus está aqui nesse momento? Você está dando peso à presença dEle aqui agora? Você crê que realmente Deus está aqui nesse lugar agora? Você está dando peso a isso agora? Você dá peso que Ele mora dentro de você, e aonde você anda, você leva Jesus com você? A que você está dando peso na sua vida? Porque você acha que todos os cultos nós começamos com louvor? Por quê, pastor? Que todos os cultos nós começamos com louvor. Inclusive eu quero chamar a equipe de louvor, pode subir. Por que nós começamos todos os cultos com louvores e adoração? Salmo 100, verso 4. Salmo 100, verso 4 diz assim: entre por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dê-lhes graça e bendigam o seu santo nome. Porque simplesmente não pregamos a palavra no começo do culto? Porque começar tudo com adoração? Salmo 34, verso 3. Proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o teu santo nome. Por que, pastor, que a gente começa com louvor? Irmão, eu tenho tanta pena de... Eu vejo umas conferências de adoração, eu vejo as pessoas falando tanta bobeira em conferências de adoração, que nós nascemos para isso, que nós nascemos para adorar, que Deus está esperando a nossa adoração. Não, nós começamos louvando porque Deus está lá do céu esperando a gente louvar. Que Deus está lá no céu esperando a gente louvar nada, irmão. Quando nós louvamos, ouça essa frase que eu estou te falando aqui. Quando nós louvamos, nós não acrescentamos nada a Deus no nosso louvor. Deus não fica maior, nem mais feliz, nem mais... Quando nós louvamos, nós não acrescentamos nada a Deus. Então o que acontece, pastor? Quando nós louvamos, nós ganhamos mais consciência da presença dEle. Por isso que nós adoramos. E o que isso tem a ver, pastor? Quando estamos conscientes de algo, então nós damos peso, damos glória. Quando você vem e adora a Deus, você o torna grande em sua consciência, tão grande como Ele merece. Quando você canta a canção, não tenho medo, a minha fé firmada está,
as ondas eu vou andar. Não está mudando nada, Deus, só está mudando a sua consciência, que Ele é grande. Nesse momento, as montanhas ficam pequenas, e você dá peso à sua presença, o peso, sabe, ao seu amor que Ele tem por você. Você dá peso ao seu poder. Isso nos leva a vencer os obstáculos das nossas vidas. Então, querido, não menospreze, sabe, não menospreze o que você está passando. Pode ser leve, pode ser o que for. Dê peso. Talvez tenha algo na sua vida, no seu corpo. Magnifique o poder de cura de Deus na sua vida. Exalte a grandiosa presença de Deus. É triste quando você vem para um culto desse e você vai embora da mesma forma que você chegou. Pastor, como é que eu sei que eu fui abençoado? Se você ir embora da mesma forma como você chegou, é porque você não deu peso à presença de Deus aqui nesse lugar. A glória que o Pai deu a Jesus, Jesus disse que Ele deu a você também. Eu queria te convidar a você a ficar de pé nessa noite. A palavra de Deus disse que nós fomos coroados de glória, de peso. Isso aqui não é um lugar comum, irmão. Esse lugar aqui agora não é um lugar comum. Quem deveria andar aqui agora, só as pessoas que estão trabalhando. Quando você estiver dentro de um culto, irmão, não tome água, não sai para ir no banheiro. Isso é tirar o peso. Não atenda telefone. Entenda que existe uma presença real de Deus. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Você não tem que fazer isso. Você não precisa fazer isso. Ao menos que você não queira ser abençoado. Porque a forma como Deus usou, criou para nos abençoar, é através da loucura da pregação. Então, quando você ouve a pregação e você dá peso, eu declaro que quando você sair daqui nessa noite, irmão, coisas vão estar mudadas na sua casa lá. Eu declaro que quando você sair daqui nessa noite, sua semana vai ser uma semana diferente no seu trabalho. Seu corpo vai ser curado. Sabe, eu declaro que os seus filhos vão crescer no temor do Senhor. Esse lugar aqui não é um lugar comum não, irmão. Esse lugar que nós estamos aqui agora, isso aqui é um pedacinho do céu. Isso aqui não pertence a Cariacica, não. Esse lugar aqui agora não pertence a Cariacica, não. Esse lugar aqui agora pertence a um pedacinho do céu aqui agora. A glória de Deus, ela pode ser manifestada na sua vida se você der peso. Eu sei que não é um culto só que vai mudar isso na sua vida, mas se você está aprendendo isso hoje, mude o seu conceito de quando você entra na presença de Deus. Entenda que você foi coroado de glória e de honra. E porque você é coroado de glória e honra, tudo agora você pode, o céu se abre sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus. Nessa noite talvez você tenha desejos, sonhos, e o Senhor quer abrir as portas para você. O Senhor quer abrir o céu sobre a sua vida. Eu queria nessa noite cantar uma canção, depois a gente queria orar um pouco. Creia que os céus vai se abrir sobre a sua vida nessa noite. Oh, aleluia. Dê peso àquilo que está sendo pregado aqui hoje. Você não veio aqui por causa de amigos. Você não veio aqui por causa de pastor. Você veio aqui por causa da glória de Deus. Por causa do peso da glória de Deus. Ele pode te curar nessa noite. Oh, Jesus. Oh, apaga essas luzes aqui para mim, fazendo favor. Aleluia.
Dê peso à presença de Deus. Dê peso à presença de Deus. Oh, Jesus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Oh, Jesus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Te convidamos, Senhor. Tem um lugar pra ti neste lugar. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Oh, vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida, que a verdade do teu reino reine em nós. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Damos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer teu coração, revela tua glória com poder.
cabeça para você ser abençoado. Apenas pela loucura da pregação da palavra de Deus, aqueles que dão peso da glória de Deus, o céu se abre sobre eles. Coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração nessa manhã, nessa noite. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, para que a manifestação do Teu poder, através da loucura da pregação nessa noite, Pai, seja evidente aqui no nosso meio. Nós declaramos milagres aqui, Pai. Nós declaramos, ó Pai, situações que estavam perdidas novamente sendo restauradas, ó Pai. Nós declaramos que o impossível está sendo feito aqui agora, Senhor Deus. Aquilo que não é possível para o homem, Deus, o Senhor está realizando um milagre aqui nessa noite, Pai. Nós declaramos nessa noite que o peso da Tua glória está nesse lugar, Pai, e que as vidas estão sendo transformadas, ó Pai, por causa do toque da Tua palavra, porque nós somos filhos amados, ó Pai. Nós somos filhos amados, e quando nós somos amados, ó Deus, o céu se abre sobre nós, o céu se abre sobre o nosso casamento, o céu se abre sobre os nossos negócios, o céu se abre sobre a nossa saúde, o céu se abre sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós declaramos nessa noite céus abertos, ó Pai, através de Jesus Cristo, os céus abertos sobre nós, ó Pai, sobre aqueles que têm peso da Tua presença aqui nessa noite, Pai. Nós queremos sair daqui diferentes nessa noite, nós queremos sair daqui transformados nessa noite. Nós damos peso à Tua presença, nós damos peso à Tua palavra, Deus. Se ela diz que Jesus levou na cruz os nossos pecados, nós acreditamos, ó Pai. Se ela diz que Jesus levou as nossas feridas, nós acreditamos, ó Pai. Se a palavra de Deus disse que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, ó Pai, nós acreditamos, ó Pai. Se a palavra de Deus diz que nós somos coroados de glória, nós acreditamos, ó Pai. Se Jesus restaurou a glória do homem caído, nós acreditamos, ó Pai. Nós acreditamos que o segundo Adão é muito mais poderoso do que o primeiro Adão, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que estamos debaixo da bênção do Senhor, porque nós somos filhos e filhos amados, e os céus estão abertos sobre nós. E declare nessa noite: eu recebo isso em nome de Jesus. E dê uma salva de palmas para o Senhor bem forte nessa noite. Vem com o peso da Tua glória aqui. Oh, aleluia! Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Tenha consolações do Espírito Santo sobre a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe, coinonia. Deus te abençoe, família. A verdade.